só orava. O cara se converteu demais. Só orava. E o Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que tinha um servo do Senhor por nome Ananias que morava em Damasco. E o Senhor veio em uma visão para Ananias e disse: olha, Ananias, há um homem aí, vai até a rua chamada direita, pergunta por Judas, na casa dele terá um homem chamado Saulo de Tarso, ele estará orando, vai lá e ore por ele, para que a visão dele seja restaurada. Mas Senhor, muito eu ouvi acerca desse homem, não é ele que persegue o teu povo, que persegue a tua igreja, que tem autoridade dos principais da sinagoga, para ir aonde ele quiser e fazer o que ele bem entender. É esse mesmo. Mas vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, diante dos homens. Aleluia. Ananias, como servo obediente, fiel, ele vai até a casa daquele homem. Chegando lá, ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou até aqui, para que eu ore por você, e a sua visão seja restaurada, e que tornes a ver. E diz a Bíblia Sagrada que quando aquele homem ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos. Ele se levanta e é cheio do Espírito Santo. Amém. Glória Ali Deus sela ele. Ali Deus sela ele. Ali Deus está dando a visão do céu para ele, a visão do reino. E está dando o Espírito Santo, um novo propósito, uma nova obra, um novo ministério agora na vida desse homem que vai começar, irmãos. Porque é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. O Senhor interrompe seus propósitos para colocar os propósitos dele, mas é impossível você cumprir com o propósito de Deus sem o Espírito de Deus. Aí ele te dá um Espírito para que você possa ser capaz de cumprir o chamado dele. Amém. Porque senão você não dá conta. Você nunca vai conseguir. Não foi isso que aconteceu com Davi? 1 Samuel capítulo 16, o Senhor fala a Samuel: vai até Jessé o belemita, porque dentro de seus filhos tenho me provido de um rei. E Samuel vai. Chega lá e unge a Davi. No versículo 13 a Bíblia diz que quando Samuel unge a Davi, derrama o azeite sobre ele, unge ele, separando ele para o Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele dia. Mas aqui acontece um erro com a gente muito grande, irmão, que pega todo mundo, quase todos, pelo menos pegou a mim. Sabe por quê? Porque o Senhor acaba de te tirar do mundo, acaba de tirar a tua visão da terra e te dar uma visão do céu, acaba de interromper os seus propósitos e colocar os propósitos dele, e agora ele te dá o Espírito. Aí você está cheio, porque o Espírito de Deus é dado para cumprir o propósito. Jesus, quando ele estava na terra ensinando os discípulos, ele disse: ó, ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curai os enfermos, expulsai os demônios. Ele deu um monte de palavras para os seus discípulos, mas ele disse: ó, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vocês vão. Até agora vocês só têm a palavra, só tem uma ordem minha, mas vocês não têm a unção para fazer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Esse homem aqui, Saulo, ele recebeu o Espírito de Deus. E diz a Bíblia, leia comigo aí, versículo 18. Atos 9, 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, na sinagoga, pregava a Cristo. Logo, rápido. Foi isso que aconteceu com ele. Então o camarada agora, ele recebe o Espírito de Deus, recebe um propósito, mas ele já quer pregar. Ele já quer cantar. Ele já quer ir, ele quer fazer. Por quê? Porque eu tenho um Espírito, então eu posso fazer. Eu já recebi uma palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo, irmão, ele não quer que você faça a obra. Ele primeiro quer fazer a obra em você. Aleluia. É a gente que tem que ser tratado primeiro. Somos nós. A Lohane pregou aqui, se não me engano, domingo passado, sobre Marta e Maria. Ele falou: o Senhor não está preocupado com o seu serviço, Ele quer você primeiro. Então o Senhor dá um Espírito para a gente, não é para a gente já ir fazendo, não. É para o Espírito mudar nossas vidas, transformar o nosso interior, nos libertar, nos limpar, mudar as nossas vidas, irmãos. É para isso que Ele dá o Espírito dele, para que Ele possa operar em nós uma obra de regeneração, de transformação, de santificação. Não é para ir pregar, não é já para ir, não.
recebeu o Espírito Santo de Deus, ficou ali alguns dias com Deus, se fartou e já foi pregar. Quando ele foi pregar, os camaradas falaram, não, quem é esse cara? Esse não é o perseguidor? O que ele está fazendo aqui? Ele está disfarçado aqui? Ele quer enganar a gente para depois levar a gente preso? Não, negativo. E diz a Bíblia que os judeus tramaram um plano para matar o camarada. Porque não era tempo, irmão, dele começar a pregar. Não era tempo de ele ir. Mas ele já queria pregar. Ele já queria fazer. Isso é um erro que ocorre em nossas vidas, irmão. É um erro. É um erro. O Senhor chamou você, te deu o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele conduzir para o coração de Deus. Deixa ele limpar, transformar, santificar você. Tirar todo o vestígio de pecado que vem lá de trás. Não, irmão, mas eu já me converti, eu já sou santo. Quem disse para você? Quando você aceita Jesus, você é liberto do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado continua sendo presente na sua vida. Ele continua sendo presente. John Wesley ele falava que a salvação tira o ímpio do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. A salvação, algo assim. A salvação ele liberta a pessoa, mas a santificação que santifica a pessoa. Então é o Espírito Santo que vai operando isso em nós, uma obra de santificação, de pureza, para que possamos até estar prontos e aptos para fazer a obra de Deus. Mas Paulo já queria fazer, ele foi, e aí ele toma conhecimento que as pessoas querem matar ele, os discípulos pegam ele, descem ele por uma janela e ele foge. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai para as partes da Síria, e lá ele fica 3 anos. Você vê isso em Gálatas, porque diz lá que lá ele não era conhecido das igrejas. Ele chegava lá, ninguém conhecia ele. Ninguém sabia quem era Saulo. Só sabia que ouviu falar, mas a parte dele ninguém conhecia. E diz que lá ele ficou 3 anos. E lá a igreja não perseguiu ele. Mas depois de 3 anos, diz a Bíblia Sagrada que ele vai para Jerusalém de novo, ele quer continuar pregando. Ele sobe para Jerusalém de novo, ele quer pregar por quê? Porque Jerusalém, irmão, é o palco do cristianismo. Foi lá que tudo começou, era lá que os apóstolos residiam, que as igrejas maiores estavam, era ali um lugar. Jerusalém era uma espécie de lugar para apresentar a igreja. Quem quisesse ficar conhecido, vá para Jerusalém. E foi isso que aconteceu com ele. Lembra de Jesus? Em João 7, os seus discípulos disseram, mestre, vai até a Judeia, vai para Jerusalém, porque ninguém que quer ser visto, esconde os sinais. Vai para lá, manifesta os seus sinais em Jerusalém. Se apresenta ao mundo. Jesus falou, não é chegada a minha hora. Não é tempo de eu me apresentar. Mas hoje as pessoas têm uma necessidade, uma tendência de querer logo ir, querer fazer, de querer ser visto, de querer ser notado, de querer ser lembrado. E Paulo sobe mais uma vez, mas ele vai fazer a tua vontade. Não é a vontade do Espírito Santo. Ele vai fazer a tua vontade. E quando ele chega em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que ele tenta se aproximar dos discípulos, mas os discípulos começam a resisti-lo, não acreditando que ele ainda tivesse convertido. Mas há um homem chamado Barnabé que vai lá e pega ele, apresenta ele para os apóstolos e diz, não, olha, esse aqui se converteu, ele está caminhando já tem mais de 3 anos, ele é crente agora, podemos recebê-lo. E diz a Bíblia que ele ficou em Jerusalém com os apóstolos alguns dias, ele ficou ali e começou a pregar de novo, mas Deus não havia mandado ele pregar. E ele começou a disputar com os gregos, segundo a palavra, e os gregos agora planejaram matá-lo. Os gregos planejaram matá-lo. Em Atos 30. (29) 9:29. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Mais uma vez, ele vai para Jerusalém, sem a permissão de Deus. Quando ele chega lá, ele quer continuar pregando, e os gregos resistem a ele. E eles procuram matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Isso é muito interessante. O camarada 2 vezes tentou fazer a obra de Deus sem estar pronto. Aqui, pela 2ª vez, os discípulos pegam ele, levam ele até o porto, embarcam ele no navio e falam, voltar para onde? Vai para a tua casa. Volta para Tarso. Como assim? Eu tenho chamado.
Eu tenho o Espírito Santo. Eu já prego. Eu já conheço a lei todinha. Vai para casa. Vai para Tarso. E quando o Senhor me levou a esse versículo, eu falei, o que quer dizer, Senhor, voltar para Tarso? E o Senhor falou, começar do início. É melhor voltar ao princípio do que se perder pelo meio do caminho. É melhor voltar ao princípio do que se perder no meio do caminho. Aleluia. Volta para Tarso. Volta para casa. Estabelece o reino lá no seu lar. Estabelece o Evangelho, o reino de Deus dentro da sua casa. Fica lá quietinho. O Espírito Santo vai estar lá com você. Vai estar mudando você, sabe? Mas fica lá. Mas, Senhor, o ministério quando vai ser? Quando eu vou poder pregar? Quando eu vou poder falar do teu amor, do teu nome, expulsar demônios, curar enfermos? Ministério é o último passo. Ministério é o último passo. Eu quero você primeiro. Eu quero você primeiro. Então volta para casa. Glória a Deus. Vai ser curado. Vai ser tratado. Fica lá. Quanto tempo? Não importa o tempo. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Tarso? Mais 11 anos. 11 anos, juntando mais 3, 14 anos. O camarada volta. E vai fazer o que lá em Tarso? Você é fabricador de tendas, rapaz. Vai fazer o que eu te dei para fazer, o que eu te ensinei a fazer. O que eu te ensinei a fazer. Se é tendas, vai fazer tendas. Mas eu, dotado de tanta sabedoria, cheio do Espírito Santo, eu devo rodar o mundo inteiro, vou ficar lá em Tarso, fazendo tendas. É incrível, irmãos, como homens com grande potencial estão em lugares pequenos, escondidos. Homens pequenos, talvez pode ter algum outro aqui nessa noite. Você fica se perguntando, não, mas eu tenho capacidade de ir já, estou pronto. E o Senhor falou, fica aí, fica em casa, fica em Tarso, não sai daí não.